Introdução ao estudo do Espiritismo. Estudar o Espiritismo não é apenas decorar conceitos ou acumular informações. É aprender a olhar para a vida de um jeito diferente, refletindo com calma sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos depois da morte e qual o nosso papel neste mundo. Este estudo tem como objetivo explicar de forma simples e lógica os principais ensinamentos da doutrina espírita, que foram organizados por Allan Kardec. Ao longo desse caminho, vamos conversar sobre assuntos importantes, como a diferença entre espiritualismo e espiritismo, o que é a alma, como começaram os primeiros contatos com os espíritos, o que é a mediunidade e como ela funciona, os ensinamentos morais e filosóficos que estão por trás da doutrina. Vivemos num mundo onde, muitas vezes, a fé parece estar distante da razão. Mas o Espiritismo mostra que as duas podem andar juntas. Ele nos convida a estudar com seriedade, a observar os fatos com atenção e a respeitar as leis da natureza, sempre com o coração aberto e livre de preconceitos. Mais do que encontrar respostas prontas, o Espiritismo quer nos ajudar a crescer por dentro, com mais paz, mais consciência e mais amor ao próximo. Seja bem-vindo a esse caminho de aprendizado e transformação. Espiritualismo e Espiritismo. Entenda a diferença. Quando começamos a estudar o Espiritismo, é comum confundir dois termos parecidos, espiritualismo e espiritismo. Mas eles não significam a mesma coisa. Vamos entender a diferença em 3 pontos principais. O que é espiritualismo? Espiritualismo é uma crença ampla. Toda pessoa que acredita que existe algo além da matéria, como uma alma, um espírito ou uma vida após a morte, já pode ser chamada de espiritualista. Isso inclui muitas religiões e filosofias diferentes, como o cristianismo, o budismo e até crenças pessoais sobre a alma. Ou seja, espiritualista é quem acredita que não somos apenas corpo físico. O que é espiritismo? Espiritismo é o nome de uma doutrina específica, codificada por Allan Kardec, que estuda a comunicação entre o mundo material e o mundo dos espíritos. O espiritismo não é apenas uma crença, ele se baseia em observações, experiências e ensinamentos trazidos pelos próprios espíritos, por meio da mediunidade. Por isso, nem todo espiritualista é espírita, mas todo espírita é espiritualista. Por que foi preciso criar esses termos? Se o espiritismo fosse chamado apenas de espiritualismo, isso causaria muita confusão. Afinal, existem muitos tipos de espiritualismo, e nem todos acreditam ou estudam a comunicação com os espíritos. Para evitar essa mistura, Kardec criou os termos: espiritismo, a doutrina em si; espírita, a pessoa que estuda ou segue essa doutrina. O espiritismo faz parte da filosofia espiritualista, mas com princípios próprios e uma abordagem focada no relacionamento entre o mundo dos encarnados, nós, e o mundo dos espíritos. Por isso, no título do Livro dos Espíritos, vemos a frase filosofia espiritualista. Ela mostra que o espiritismo está dentro desse campo maior, mas tem um jeito único de entender e explicar a vida espiritual. O que é a alma segundo o espiritismo? Quando falamos em alma, muita gente entende de formas diferentes. É por isso que essa palavra, tão comum, acaba gerando confusão. No estudo do espiritismo, é importante deixar claro o que ela significa, e por que esse entendimento é essencial. Por que existe tanta confusão sobre a alma? A palavra alma pode significar coisas diferentes, dependendo de quem está falando. Algumas pessoas pensam que é só o que dá vida ao corpo, como se fosse uma energia vital. Outras acreditam que a alma é parte de uma inteligência maior, algo que volta ao todo após a morte. Já para os espiritualistas, e especialmente para os espíritas, a alma é um ser imaterial, consciente e individual, que continua existindo depois da morte do corpo. Com tantas ideias diferentes, fica claro que precisamos organizar melhor esse conceito. Por que precisamos de termos mais claros? Para evitar confusões e mal-entendidos, Allan Kardec propôs uma forma de separar os significados da palavra alma, de acordo com suas funções. Alma vital,
É o princípio que dá vida ao corpo físico, está presente nas plantas, nos animais e nos humanos. É o que faz o corpo funcionar. Alma intelectual é o princípio da inteligência, aparece nos animais e nos seres humanos, mas em graus diferentes. Alma espírita é o espírito encarnado, ou seja, a alma como ser individual e imortal, que pensa, sente e continua a existir depois da morte do corpo. Essa está presente só nos seres humanos. O que isso significa para o Espiritismo? No Espiritismo, a palavra alma tem um significado bem definido. É o espírito encarnado, ou seja, é um ser espiritual que está temporariamente ligado a um corpo físico. Essa alma continua existindo depois da morte, mantém sua identidade e segue aprendendo e evoluindo. Por isso, para evitar discussões sem sentido, Kardec deixou claro: sempre que a doutrina espírita falar de alma, estará se referindo a esse ser imortal e consciente que sobrevive à morte do corpo. Como surgiram os primeiros fenômenos espíritas? Antes de o espiritismo ser conhecido como uma doutrina organizada, começaram a acontecer alguns fenômenos estranhos, que chamaram a atenção das pessoas. Eram objetos que se moviam sozinhos, ruídos sem explicação, mesas que giravam e respondiam perguntas. Esses eventos ficaram conhecidos como mesas girantes, e aconteceram principalmente na Europa e nos Estados Unidos, por volta do século XIX. No início, esses fenômenos foram tratados como se fossem apenas efeitos físicos, como a eletricidade ou o magnetismo. As pessoas achavam interessante, mas ninguém pensava em algo mais profundo. Parecia apenas um tipo novo de diversão ou curiosidade científica. Apesar de muitos testemunhos sérios, os cientistas da época não levaram os fenômenos a sério. Muitos tinham preconceito ou medo de se envolver com algo que pudesse ser visto como superstição. Isso dificultou o estudo mais profundo e atrasou a compreensão do que realmente estava acontecendo. Kardec reconheceu que sim, existiram casos de fraude, pessoas que fingiam fenômenos espirituais para enganar os outros. Mas ele também explicou algo importante: fraudes isoladas não anulam os casos verdadeiros. Assim como em qualquer área da vida, como na medicina ou na ciência, o fato de existirem mentiras não quer dizer que tudo seja falso. A proposta de Kardec era simples e clara: observar os fatos com calma, estudar com a razão e sem preconceitos. O Espiritismo nasceu desse olhar atento e investigativo, buscando entender o que havia de verdadeiro por trás daqueles fenômenos. O objetivo não era convencer pela emoção ou pela fé cega, mas sim convidar as pessoas a analisar, refletir e tirar suas próprias conclusões. O início das comunicações com os espíritos. No começo, os fenômenos que chamaram a atenção das pessoas eram movimentos de objetos, especialmente mesas que se mexiam sozinhas. A princípio, muitos achavam que aquilo podia ser causado por alguma força física desconhecida, como o magnetismo, por exemplo. Mas, com o tempo, algo diferente começou a acontecer. Os movimentos das mesas passaram a obedecer a uma lógica, como se tivessem uma inteligência por trás. Elas respondiam perguntas por meio de pancadas, uma batida para sim, duas para não, e assim por diante, como um tipo de código. As primeiras mensagens escritas. Depois disso, um novo método apareceu. Adaptando um lápis a um objeto leve, como uma cesta ou uma prancheta, os espíritos conseguiam escrever mensagens completas. Esses fenômenos surgiram simultaneamente em vários lugares do mundo, como na América e na Europa, o que deu ainda mais força à ideia de que aquilo era real e não apenas invenção local. As mensagens que vinham dos espíritos não eram simples ou sem sentido. Muitas tratavam de temas profundos, como a vida, a moral, a existência de Deus, o sentido da dor e o destino da alma. Não era algo que qualquer um pudesse produzir por conta própria. Foi aí que se descobriu que nem todas as pessoas conseguiam participar desses fenômenos. Algumas tinham uma sensibilidade especial que permitia servir de ponte entre o mundo material e o espiritual. Essas pessoas foram chamadas de médiuns. No início, parecia apenas um vento empurrando os objetos. Mas quando as respostas passaram a ter sentido, ficou claro: alguém estava tentando se comunicar. Com o tempo, a comunicação evoluiu,
das batidas nas mesas para mensagens escritas com clareza. É como se os espíritos tivessem deixado de usar um código Morse e passassem a escrever cartas. A partir daí, nasceu um novo campo de estudo, com base na observação, no raciocínio, na busca por compreender quem são os espíritos e o que eles têm a ensinar. Como as comunicações com os espíritos ficaram mais rápidas e claras. No começo, para se comunicar com os espíritos, os médiuns precisavam usar objetos, como uma cesta ou uma prancheta com lápis, para que as mensagens fossem escritas. Mas, com o tempo, perceberam que o médium podia escrever diretamente, sem precisar desses objetos. Ele funcionava como um canal, um meio pelo qual os espíritos se manifestavam. A mediunidade não acontece só pela escrita. Ela pode se manifestar de diferentes maneiras. Como? Por meio da fala, quando o médium fala as mensagens dos espíritos. Pela audição, ouvindo vozes que outras pessoas não ouvem. Pela visão, vendo imagens ou figuras invisíveis para os outros. E até pelo toque. Isso mostra que o médium pode ter várias formas de se conectar com o mundo espiritual. Um ponto importante para entender é que, em muitos casos, as respostas dadas pelos médiuns eram em línguas que eles não sabiam falar ou sobre assuntos que não conheciam. Isso mostra que não era o médium quem estava respondendo, mas sim uma inteligência diferente, que vinha do mundo dos espíritos. Nem todas as mensagens tinham o mesmo nível de profundidade ou sabedoria. Algumas eram muito sábias, enquanto outras eram superficiais ou até sem sentido. Isso indica que diferentes espíritos, com níveis variados de conhecimento e moralidade, estavam se comunicando. Alguns fenômenos eram tão impressionantes que parecia impossível terem sido criados só pelo médium ou por pessoas vivas na Terra. Por isso, acredita-se que essas mensagens vêm de uma inteligência superior, ou seja, dos espíritos. Com o avanço dos estudos, ficou claro que os médiuns não são os autores das respostas, mas sim os intermediários que permitem que espíritos, com conhecimentos muito além do seu, se comuniquem. Isso leva a uma pergunta importante. Esses espíritos são pessoas que já viveram neste mundo ou seriam entidades de outro plano de existência? Resumo simplificado da doutrina espírita. Deus e a criação. Deus é eterno, justo e bom. Ele criou tudo o que existe, tanto o mundo material que vemos, quanto o mundo espiritual invisível. O mundo espiritual é o mais importante, porque existia antes do mundo material e continuará existindo depois que o mundo material acabar. O mundo material é passageiro, é onde os espíritos vêm para viver em corpos e aprender. O espírito e a encarnação. O espírito é o ser inteligente criado por Deus. Ele usa um corpo físico temporariamente, para aprender e evoluir. Quando o corpo morre, o espírito continua sua jornada. Reencarnação e progresso. O espírito passa por várias vidas para aprender e melhorar. Cada vida é uma chance de crescer na moral e na inteligência. O progresso pode ser rápido ou devagar, dependendo dos esforços do espírito. Classificação dos espíritos. Espíritos superiores, sábios, bons e próximos de Deus. Espíritos inferiores, ainda presos a vícios como orgulho e egoísmo. Todos estão em caminho de evolução, mas cada um avança conforme suas escolhas. Os espíritos estão ao nosso redor e podem influenciar nossas atitudes. Espíritos bons inspiram o bem. Espíritos maus tentam nos afastar do caminho certo. Os espíritos podem se comunicar conosco, especialmente através dos médiuns. Cabe a cada um saber separar as mensagens verdadeiras das falsas. O fundamento do espiritismo é o amor ao próximo e a busca pelo bem. O egoísmo, o orgulho e o apego ao material atrasam a evolução do espírito. Todos terão chance de corrigir seus erros e alcançar a felicidade verdadeira. Ciência e espiritismo. Como eles se relacionam?
Allan Kardec respeitava muito a ciência e os cientistas, mas também sabia que o espiritismo não pode ser estudado do mesmo jeito que os fenômenos físicos. Kardec valorizava as descobertas científicas, mas lembrava que nem sempre os cientistas acertam logo de cara. Muitas ideias foram ridicularizadas antes de serem aceitas, como para raios e o motor a vapor. Por isso, é importante não rejeitar algo só porque é novo ou diferente. A ciência estuda coisas que podemos ver, medir e experimentar. Já o espiritismo fala sobre inteligências espirituais, seres com vontade própria, que não podem ser estudados da mesma forma. Por isso, o método científico tradicional tem limites para explicar esses fenômenos. Às vezes, cientistas rejeitam ideias novas porque elas não se encaixam em sua área de conhecimento. Um matemático quer provas com números, um químico quer explicações químicas. Mas nem tudo pode ser explicado por esses métodos. Assim como muitas invenções foram rejeitadas no começo, o espiritismo também será melhor compreendido com o tempo, conforme mais pessoas estudarem e aceitarem seus ensinamentos. Kardec lembra que não é preciso ter um diploma para usar o bom senso. O verdadeiro sábio é quem reconhece que o conhecimento humano ainda está crescendo e está aberto a novas ideias. A importância do estudo sério na doutrina espírita. Estudar a doutrina espírita exige seriedade, paciência e mente aberta, sem preconceitos. Não dá para entender essa doutrina de forma rápida ou superficial, porque ela trata de ideias profundas e que se conectam entre si. Assim como qualquer ciência, o espiritismo precisa ser estudado com método e continuidade. Não basta fazer perguntas aleatórias ou só por curiosidade. É preciso ter uma base sólida para entender os ensinamentos. Se o estudo for desorganizado ou feito sem cuidado, as respostas podem ser confusas ou até enganosas. Os espíritos que realmente querem ajudar, chamados espíritos superiores, só se comunicam em ambientes onde há respeito e intenção sincera de aprender. Já em reuniões sem seriedade, onde as pessoas fazem brincadeiras ou zombam, esses espíritos se afastam. E acabam aparecendo espíritos frívolos ou enganadores, que só querem divertir ou confundir. Existe uma inteligência por trás dos movimentos e da escrita mediúnica? Allan Kardec fala sobre os fenômenos em que objetos se movem sozinhos e a escrita que aparece por meio dos médiuns. A questão principal é: será que existe uma inteligência por trás desses acontecimentos? O que acontece nos fenômenos mediúnicos? Muitas vezes, os médiuns escrevem mensagens com conteúdos que eles mesmos não conhecem. Essas mensagens podem ser poesias bonitas, respostas inteligentes e profundas, e até textos em línguas que o médium não sabe falar. Esses fenômenos acontecem em muitas partes do mundo, com médiuns diferentes, de idades e níveis de conhecimento variados. Isso mostra que não é fácil imaginar que tudo seja uma grande mentira ou brincadeira combinada. Algumas pessoas desconfiam e chamam os seguidores do espiritismo de enganadores ou charlatães. Mas Kardec explica que isso não faz sentido, porque a maioria dos médiuns e estudiosos não ganha dinheiro com isso, não há interesse financeiro envolvido. Além disso, muitas das pessoas que observam esses fenômenos são instruídas e respeitadas, o que torna difícil descartar tudo como fraude. Como estudar esses fenômenos? Kardec aconselha que os fenômenos devem ser estudados com paciência e observação por bastante tempo e sem preconceitos. Não adianta apenas duvidar cegamente. É preciso usar a razão, o método e o respeito para entender melhor. A qualidade das comunicações espirituais e o discernimento necessário. Allan Kardec fala sobre uma dúvida comum: por que algumas mensagens dos espíritos têm uma linguagem rude ou parecem enganadoras? Assim como no mundo físico, no mundo espiritual existem espíritos com diferentes níveis de conhecimento e moralidade. Alguns são bons e sábios. Outros ainda têm hábitos ruins, como orgulho e egoísmo. Por isso, nem toda comunicação espiritual é igual. Kardec alerta para o erro de julgar toda a doutrina espírita apenas pelas mensagens inferiores ou vulgares. Isso seria como conhecer uma cidade apenas pelo seu bairro mais pobre e pensar que toda a população é igual. Para entender o espiritismo de verdade, é preciso observar também as mensagens elevadas que chegam em ambientes sérios e organizados. Outra ideia errada que Kardec rejeita é achar que todas as comunicações vêm do demônio ou de forças do mal. Ele explica que, se Deus é justo e bom,
Ele não permitiria que só espíritos ruins se manifestassem, sem dar espaço para os bons também. A comunicação espiritual envolve espíritos de diferentes níveis, e cabe a nós saber separar o que é verdadeiro e útil do que é inferior ou enganoso. Nem só espíritos famosos se manifestam. Algumas pessoas acham que só espíritos de pessoas famosas aparecem nas comunicações espirituais. Allan Kardec explica que isso não é verdade. A maior parte das mensagens vem de espíritos desconhecidos ou que usam nomes simbólicos. Porém, quando um espírito famoso aparece, ele chama mais atenção e é mais comentado, o que dá a impressão errada de que são maioria. Kardec também esclarece que o status ou prestígio que alguém teve na Terra não significa que essa pessoa seja superior no mundo espiritual. No mundo espiritual, o que vale mesmo é o progresso moral do espírito, ou seja, seu crescimento em bondade e sabedoria. Por isso, um rei, um cientista ou um governante podem ter uma posição simples no além, enquanto uma pessoa comum, que viveu com humildade e amor, pode estar muito elevada espiritualmente. Essa ideia está alinhada com a lição do Evangelho que diz: os grandes serão rebaixados e os pequenos serão elevados. Como saber se a identidade do espírito é verdadeira? Muitas pessoas se perguntam se os espíritos que dizem ser figuras famosas, como Sócrates ou Napoleão, são realmente essas personalidades. O problema é que espíritos inferiores podem usar nomes conhecidos para enganar. Allan Kardec explica que comprovar a identidade de um espírito não é fácil, mas existem alguns sinais que ajudam a analisar a autenticidade da comunicação. Quando o espírito é de alguém próximo, como um parente ou amigo, o modo de falar, as lembranças de eventos familiares e detalhes pessoais podem servir como prova da identidade. Já no caso de espíritos históricos, a melhor forma de avaliação é pelo conteúdo da mensagem. Por exemplo, se um espírito diz ser Fenelon, mas apresenta ideias incoerentes ou imorais, certamente não é ele. Por outro lado, se as mensagens combinam com a personalidade do suposto espírito, isso indica que a comunicação é provavelmente verdadeira. Outro ponto importante é que espíritos de mesma categoria moral e intelectual formam grupos. Um espírito elevado pode falar em nome de outros sem que isso prejudique a validade da mensagem. Ou seja, o que importa não é só o nome, mas a qualidade e a moralidade das mensagens transmitidas. Kardec também reforça que o espiritismo não é uma ciência simples e exige estudo sério e observação cuidadosa. Quem busca respostas rápidas e superficiais pode facilmente ser enganado por mistificações. Por que as mensagens dos espíritos podem parecer diferentes? Muitas pessoas ficam confusas ao perceber que espíritos, até mesmo os mais elevados, às vezes dão respostas diferentes sobre o mesmo assunto. Allan Kardec explica que essas diferenças são normais e têm várias razões. Primeiro, essa divergência pode ser só aparente, como quando dois professores explicam a mesma coisa de formas diferentes. Os espíritos também têm seus jeitos próprios de se expressar. Aqui estão alguns motivos para essas variações. Níveis de evolução diferentes. Espíritos mais ou menos evoluídos dão respostas conforme seu grau de conhecimento e moralidade. Um espírito sábio e outro menos evoluído não vão falar exatamente da mesma maneira. Ponto de vista e linguagem. Mesmo espíritos elevados podem usar palavras diferentes ou falar sobre um tema de ângulos distintos. Isso não muda o que realmente importa na resposta. Forma da pergunta. A maneira como a pergunta é feita influencia a resposta. Perguntas vagas ou mal formuladas podem gerar respostas confusas ou ambíguas. Termos ambíguos. Palavras como alma têm vários sentidos. Um espírito pode chamá-la de princípio da vida e outro de centelha divina, e ambos estarem certos, dependendo do contexto. Classificações variam. A forma de classificar os espíritos, em grupos de 3, 5 ou 10 categorias, pode mudar conforme o sistema adotado, mas isso não altera o conhecimento fundamental, parecido com o que ocorre nas ciências humanas. O que Kardec quer mostrar é que, no Espiritismo, não devemos nos prender demais às palavras ou às formas, mas sim ao conteúdo e à coerência das ideias. O estudo do Espiritismo exige tempo, paciência, observação e reflexão,
assim como qualquer ciência séria. Erros de ortografia nas mensagens mediúnicas não invalidam a verdade das comunicações. Alguns críticos do espiritismo apontam os erros de ortografia nas mensagens recebidas dos espíritos como prova de que elas não podem ser verdadeiras, especialmente vindas de espíritos superiores. Kardec responde a essa crítica com lógica e clareza. Primeiro, ele lembra que ortografia não define sabedoria. Assim como pessoas muito cultas podem cometer erros gramaticais, o mesmo pode acontecer nas mensagens de espíritos, especialmente aqueles de ordens inferiores. Para os espíritos, o que realmente importa é a ideia transmitida. Eles se comunicam entre si pelo pensamento, de forma rápida e direta, sem precisar de palavras. Quando precisam usar a linguagem humana para falar conosco, enfrentam as limitações naturais da nossa forma de expressão, que é lenta e às vezes imprecisa. Nesse contexto, a ortografia é um detalhe secundário. Imagine que um gênio se sinta impaciente por não conseguir escrever tão rápido quanto pensa. Os espíritos também sentem essa limitação quando precisam se expressar por meio da escrita. Além disso, Kardec destaca que os espíritos conhecem as regras da língua, mas não se prendem demais a elas. Quando a forma é importante, como em poesias ou textos que exigem cuidado especial, eles mostram pleno domínio da linguagem. Muitas vezes, essas mensagens têm uma qualidade que vai além do que o médium poderia produzir sozinho, principalmente se ele não conhece as regras da língua. O espiritismo deixa as pessoas loucas? Kardec responde. Muita gente se assusta ao ouvir falar de espiritismo e alguns dizem que ele deixa as pessoas loucas. Kardec responde isso de forma firme e lógica. Loucos existem em todas as áreas. Na medicina, música, matemática, filosofia, todas essas áreas já tiveram seus loucos. Isso não significa que esses conhecimentos sejam perigosos. O problema é que pessoas com cérebro frágil podem desenvolver ideias fixas sobre qualquer assunto. A loucura vem do cérebro, não da alma. O espiritismo ensina que a alma continua íntegra, mesmo que o cérebro, que é o instrumento do pensamento, esteja doente. Assim como alguém pode perder o movimento do braço por acidente, mas continuar com a mente sã, o contrário também acontece. O cérebro pode se desequilibrar, mas o espírito permanece intacto. O problema é a obsessão por uma ideia dominante. Se uma pessoa já tem predisposição para a loucura e fica obcecada por anjos, pelo diabo, por política ou pelo espiritismo, a loucura pode aparecer. Mas o tema fixado é só um reflexo da doença, não a causa dela. O espiritismo pode prevenir a loucura e o suicídio. Ao compreender que a vida é breve e que os sofrimentos fazem parte do aprendizado espiritual, o espírita aprende a ter resignação. Isso reduz o desespero, porque ele vê os desafios como temporários e sabe que haverá recompensa no plano espiritual. Isso protege contra depressões profundas e o desejo de morrer. O medo exagerado do diabo e do inferno também enlouquece. Kardec critica o uso do medo como ferramenta religiosa. Ele diz que o terror de um diabo punitivo já causou desequilíbrios mentais e até epilepsia em pessoas sensíveis. É como o medo infantil do bicho-papão. Uma religião baseada no medo é frágil e ineficaz. O espiritismo, mostrando a realidade da vida espiritual com clareza e lógica, oferece um consolo muito mais verdadeiro e eficaz. Teorias que tentam explicar os fenômenos espíritas sem espíritos, e a resposta de Kardec. Allan Kardec apresenta duas teorias racionais que tentam explicar os fenômenos espíritas sem a existência dos espíritos, e em seguida rebate cada uma delas. Teoria sonambúlica ou magnética. Essa teoria diz que o médium, em um estado parecido com o sonambulismo, cria as mensagens com base em sua própria lucidez e sensações ampliadas. Kardec argumenta que, se isso fosse verdade, os médiuns não conseguiriam passar informações que vão além do que eles sabem ou percebem. Além disso, a diversidade e a profundidade das mensagens indicam que a fonte é algo externo, e não só o médium. Teoria reflexiva, ou do meio ambiente. Essa ideia afirma que o médium reflete as ideias, pensamentos e conhecimentos das pessoas ao seu redor. Kardec rejeita essa explicação porque muitas mensagens contradizem ou são totalmente desconhecidas por qualquer pessoa presente.
Isso mostra que a origem das comunicações é independente da mente do médium e do grupo. Conclusão de Kardec. Essas teorias são tentativas humanas de explicar algo que parece inexplicável, sem considerar a intervenção de inteligências desencarnadas. A doutrina espírita surgiu espontaneamente, por meio de médiuns espalhados pelo mundo, que nunca se comunicaram entre si, mas transmitiram os mesmos princípios. Isso indica uma fonte comum e superior. Além disso, fenômenos iniciais, como as pancadas com significado alfabético, não podem ser explicados como algo criado pela mente ou vontade dos médiuns. Kardec provoca os céticos perguntando: por que o médium não consegue responder perguntas simples se fosse só um reflexo da mente dos presentes? Por que os espíritos aparecem e desaparecem conforme sua própria vontade, e não a do grupo? Ele mostra que não basta só observar o fenômeno, é preciso interpretá-lo com cuidado. Explicações alternativas, como as magnéticas ou psicológicas, não explicam todos os fatos. Kardec usa o método da exclusão, mostrando os limites das outras teorias, para depois afirmar que a explicação espiritual é mais completa e coerente. Ele reforça que o espiritismo não foi inventado por ninguém, mas foi revelado por inteligências superiores, por meios que não poderiam ser manipulados pelos médiuns. Ceticismo e o estudo do espiritismo segundo Kardec. Kardec começa explicando que o ceticismo em relação ao espiritismo geralmente vem da ignorância ou de análises superficiais dos fenômenos espirituais, e não de uma oposição baseada em estudo sério. Muitas pessoas julgam o espiritismo sem realmente conhecê-lo, confundindo curiosidade com conhecimento profundo. Ele destaca que o espiritismo tem dois aspectos principais. Aspecto experimental. Refere-se aos fenômenos físicos, como mesas que se movem, ruídos, materializações e outros eventos que podem ser observados. Aspecto filosófico. Trata dos ensinamentos inteligentes dos espíritos, que abordam temas morais, espirituais e existenciais. É nesse ponto que está a essência do espiritismo. Kardec compara o estudo superficial do espiritismo ao uso recreativo da física, onde as pessoas veem apenas os fenômenos sem entender a ciência que há por trás. Ele reforça que para compreender a doutrina espírita é preciso estudo sério, constante, no silêncio e na introspecção, para captar a profundidade dos ensinamentos espirituais. Para ilustrar, Kardec usa uma analogia com a astronomia. Assim como cientistas descobriram a existência de planetas invisíveis observando lacunas e efeitos no espaço, o espiritismo revela que entre o homem e Deus existe uma hierarquia de seres invisíveis, os espíritos. Eles formam uma cadeia contínua, conectando o finito ao infinito no processo de evolução.